Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuando a nossa série de resumos de revisão, trataremos da LDB. Continuando o vídeo da aula anterior e aprofundando sobre os termos da lei, hoje vamos tratar da lei em si. No vídeo anterior, a gente mostrou esse mapa mental aqui, mostrando a estrutura geral da lei, como ela é estruturada, como ela é organizada, os pontos principais dessa lei, aqueles que a gente tem que grifar com mais atenção, colocar nossa estrelinha, nosso asterisco, aquilo que chama mais atenção, são os pontos mais importantes da lei. Mas hoje a gente vai tratar da lei em si, do texto da lei, do que eu acho mais importante dessa norma para provas e concursos. Então vamos lá? Se você gosta desse material, se você gosta desse tipo de abordagem, desse tipo de aula, desse tipo de análise das leis, deixa aí seu gostei, deixa seu comentário. Se você tiver sugestão para alguma outra lei ou para alguma outra forma de abordagem, quero que traga a lei tal, deixa aí nos comentários também, que eu vou gostar de saber do que vocês têm interesse. E se vocês derem like no vídeo, é a forma que eu tenho como saber se vocês estão gostando ou não, para eu poder fazer mais vídeos dessa forma, né? Então vamos lá. A LDB é a Lei 9394 de 96, certo? Temos que ficar atentos com a lei que a gente pega, tem que pegar sempre do site do Planalto ou de lugares atualizados, porque em 2023 ela teve várias alterações importantes que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. A Lei 9394 de 96, atualizada. O título 1, ela trata da educação, e aqui é muito importante a gente ter uma noção da diferenciação que ela dá de educação para educação escolar. Educação é uma coisa, educação escolar é outra. Então, educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, educação envolve tudo isso aqui. Se a questão de concurso trouxer a educação escolar, abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar. Não, aí não. Isso aqui é o conceito de educação, ok? Então vamos prestar bem atenção nisso aqui. Por outro lado, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele trata essa lei disciplina a educação escolar. Então, a lei é sobre educação escolar. Ela define o que é educação, o que a educação abrange, no artigo 1º, mas no parágrafo 1º, o que essa lei trata da educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Podem ser públicas ou particulares. Instituições próprias, por meio do ensino em instituições próprias. Então, isso é educação escolar. Percebam aqui a diferença entre educação e educação escolar, ok? E a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, título 2, dos princípios e fins da educação nacional. O que é importante aqui? É saber que no artigo 2º ele traz de quem é dever a educação e qual é a sua finalidade. Então, a educação é dever de quem? Da família e do Estado. Aqui é bom formar um flashcard. Já até sublinhei como um flashcard aqui. Esse é o Remnote, né? Esse sistema que eu uso. Dá para montar flashcard do texto que a gente está estudando. E isso é muito bom, muito prático. Quem usa o Anki também, já copia isso aqui lá para o Anki e faz um flashcard. Eu prefiro fazer no Remnote e exportar para o Anki, como eu já expliquei no vídeo anterior aí, que eu falo da minha estratégia de estudo de lei seca. Então é dever de quem? Da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o quê? Qual é a finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. São essas 3 finalidades da educação. Isso aqui é importante saber. Para provas e concursos, isso aqui é um tema já clássico, né? O ensino. E o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são os princípios do ensino? Que eu grifei a parte mais importante deles, mas a gente vai direto ao ponto. O ensino, princípios do ensino: igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e concepções. Isso aqui está bastante em voga, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Está bastante em voga no Poder Judiciário. Respeito à liberdade,
e aprecia a tolerância, coexistência das instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, isso é importante, ó. Gestão democrática. Esse aqui, eu acho que é o tema para cair nas próximas provas e concursos. Por quê? Porque ela foi uma modificação de 2023. Então, essas modificações legais recentes, provas e concursos adoram. Então, eu ficaria de olho nisso. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, a gestão democrática, a gente vai ver ao longo da lei, ela é um tema essencial e tem trazido bastantes assuntos importantes e bastantes modificações importantes dessa lei. Gestão democrática, fiquem de olho disso. Gestão democrática do ensino público, não é do ensino particular, não. O particular não é incluído aqui nessa questão da gestão democrática. E a gente vai ver lá embaixo o que está incluído na gestão democrática. Quais são os seus consectários. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, o trabalho, práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então é importante a gente saber quais são os princípios, porque se uma questão trouxer, qual desses não é um princípio, ou qual desses é um princípio, a questão vai tentar confundir vocês, vai incluir aqui alguma coisa que não é um princípio da educação. Por exemplo, vamos ver aqui, garantia da saúde dos alunos. Não tem aqui, né? Não tem falando garantia da saúde dos alunos nos princípios do ensino. Princípios do ensino, não. Existe uma preocupação com a garantia da saúde lá embaixo, a gente vai ver em outra situação. Mas aqui, nos princípios do ensino, não. Então, tá aqui, né? É bom a gente ler, bom a gente saber quais são e ter familiaridade com eles. Título 3, do direito à educação e o dever de educar. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante garantia de quê? Garantia de educação básica, educação infantil, atendimento aos deficientes, preferencialmente na rede regular, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, acesso aos níveis mais elevados de ensino, oferta de ensino noturno regular, educação escolar regular para jovens e adultos, material didático, escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, aqui que eu falei. Assistência à saúde está aqui embaixo. Tá? Onde? No dever do Estado com educação escolar pública. Dever do Estado com educação escolar pública. Mas não é um princípio da educação nacional, do ensino. Não é um princípio do ensino. Não está aqui em cima. Está no artigo 4º. Dever do Estado. Garantir a saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino. Isso aqui também é importante porque é uma modificação de 2022. Relativamente recente, né? Modificação de 2022. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos responsáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, padrões mínimos de qualidade de ensino, dever do Estado. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima à sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar, quantos anos? 4 anos de idade. Isso é importante. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura. Isso aqui também é uma preocupação constante dessa lei. Eu mostrei lá no mapa mental que isso aqui a gente tem que marcar, porque não está só aqui, está em vários dispositivos dessa lei. E incluído em 2022, aqui como dever de Estado. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Educação digital, esse aqui também é muito importante, de 2023, educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital, essencial, de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Daqui, os mais importantes são esses que eu falei, educação digital, alfabetização plena, vaga a partir de 4 anos para as crianças, padrões mínimos de qualidade,
E aqui em cima, ó, educação básica e educação infantil. A gente vai ver isso mais na frente, as características da educação básica e da educação infantil, mas aqui, no dever do Estado, ele já traz. A educação básica é obrigatória e gratuita, quantos anos até quantos anos? 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, o que está incluído na educação básica? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Cuidado, a pré-escola está aqui também, ok? Creche não. Creche não está incluída aqui na educação básica, mas a pré-escola está. Então, vamos ficar atentos à literalidade da norma. Se aparecer isso numa questão de concurso, a educação básica abrange 2 pontos. O que está abrangendo na educação básica? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E educação infantil e gratuita às crianças de até quantos anos? 5 anos de idade. Educação infantil até 5 anos de idade. Então, a educação básica dos 4 aos 17, educação infantil até 5 anos de idade. Ok? Mais para frente a gente vai observar mais detalhes da educação básica e da educação infantil. Parágrafo único, ele traz também uma alteração de 2023. Para efeitos do disposto do inciso 12, qual é o inciso 12? É o que fala sobre educação digital. Então, para efeito da educação digital, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Então, papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Também é importante. Artigo 4º-A, ele traz atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde. O aluno internado para tratamento de saúde com base no regulamento. Então, se a questão de concurso trouxer que é assegurado atendimento ao internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em lei específica, não é lei específica, é um regulamento. Regulamento é decreto. Regulamento tem forma de decreto. Não precisa de uma lei específica para tratar das especificidades e da forma como vai ser a educação adicional, a educação do internado para tratamento de saúde. Não precisa. Vai ser um regulamento, ok? Um regulamento que vai fazer o quê? Vai regulamentar, justamente regulamentar essa lei aqui. O acesso à educação básica é obrigatória, é direito público subjetivo. Isso aqui é muito importante. Por quê? O que é um direito público subjetivo? É aquele que pode ser exigido do Estado. É um direito público subjetivo, não é uma expectativa de direito, não é só um princípio, não é só uma diretriz, não, é um direito público subjetivo. Então, toda criança pode exigir isso do Estado, exigir a sua vaga na escola pública. Se não tiver vaga na escola pública, alguma bolsa de estudo, alguma coisa, mesmo na escola particular, que garanta o seu acesso à educação. Então, o acesso à educação básica é obrigatória, não é superior, educação básica. Obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, ok? Então, acesso à educação básica e direito público subjetivo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá o quê? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica anualmente, não é semestralmente, não é bienalmente, não é quinquenalmente, não, anualmente. Tem que recensear, fazer o censo, contabilizar quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens e adultos, fazer-lhes a chamada pública. Então, chamada pública está aqui, na lei. Chamada é obrigação legal. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Frequência é uma preocupação dessa lei também, a gente vai ver mais para frente. Mas o poder público tem esses deveres aqui. 3 deveres básicos na esfera de sua competência federativa, ou seja, município nos seus, estado nos seus e união nas suas escolas também. Recensear anualmente, chamada pública e zelar pela frequência. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida
os demais níveis de modalidade de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, em primeiro lugar, acesso ao ensino obrigatório, que é o ensino fundamental, o ensino médio. O ensino superior ainda não. Em seguida, os demais níveis de modalidade de ensino. Né? Em seguida, o nível superior, o nível de pós-graduação, enfim. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na forma do parágrafo 2º do 208 da Constituição, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, a ação que exigir aquele direito público subjetivo que eu falei aqui, direito público subjetivo do acesso à educação básica, a ação judicial que foi ingressada para pedir o acesso à educação, exigir o acesso à educação básica do poder público, ela é gratuita e tem rito sumário, ok? Isso aqui é importante, é uma ação gratuita e tem rito sumário. Não precisa pagar custas nessa ação judicial. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Aqui, cuidado para não confundirem vocês com improbidade administrativa. A lei prevê que será crime de responsabilidade, a negligência da autoridade competente. Ou seja, o prefeito que não garante o número de vagas das escolas, o governador, o presidente que não garante o número de vagas necessárias, o oferecimento de ensino obrigatório, poderá ser imputado o quê? Crime de responsabilidade. Não é improbidade administrativa, não é crime comum, não é só responsabilidade civil, é crime de responsabilidade segundo essa lei, ok? Poderá gerar outras coisas também, mas a lei prevê crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso a diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças em educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, os pais ou responsáveis têm que efetuar essa matrícula, é dever, a partir dos 4 anos de idade. Assim prevê essa lei. O ensino, aqui o artigo 7º falando de ensino, é livre a iniciativa privada. Começamos a falar da iniciativa privada, escolas particulares, atendidas às seguintes condições. Então, quais são as condições para uma escola particular funcionar? Cumprimento de normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, então tem que cumprir as normas. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, tem que ter autorização de funcionamento. Capacidade de autofinanciamento. Autofinanciamento, ela não pode depender de incentivos do poder público, incentivos do orçamento público para funcionar. Não, ela tem que ter capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que são as hipóteses em que o Estado poderá dar algum tipo de incentivo, algum tipo de fomento à educação particular. Artigo 7º-A. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, é assegurado o exercício da liberdade de consciência ou de crença. Isso aqui também é muito importante. Liberdade de consciência ou de crença. O direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, sem custo, ele não pode pagar nenhuma taxa, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos de inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que está falando esse artigo 7º-A aqui? Se um aluno, por motivo de consciência ou de crença, por motivo de religião, algum tipo de escusa, em algum dia específico que seja importante para a religião dele, não puder comparecer a uma prova ou a uma aula, a escola tem que garantir uma prestação alternativa, alguma coisa que ele possa fazer para garantir a frequência dele e a nota dele naquela prova ou aula que ele faltou. Então, o que essa escola tem que garantir? 2 possibilidades. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa, ou seja, se for em outro horário agendado, se ele estuda de 9 a meio-dia, de 8 a meio-dia, se for marcada uma aula para as 2 horas da tarde, ele tem que ter anuência expressa dessa aula de reposição. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa,
com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Ok? Então, essas duas possibilidades aqui. Ou remarca a aula, o prova de reposição, ou um trabalho escrito, ou uma atividade de pesquisa. Ok? Então, essas são as possibilidades, essas são as condições para o exercício da liberdade de consciência ou de crença. São prestações alternativas. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência do aluno. Ou seja, se ele faltou no dia em que a matéria foi X, a prova, a aula de reposição, o trabalho ou a pesquisa não pode ser sobre um tema Y. Tem que ser sobre aquele tema específico. Ok? Tem que observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Ou seja, ele não será penalizado, não contabilizará falta para ele. Se ele cumprir alguma dessas prestações alternativas aqui, não será dada falta para ele naquele dia em que ele não pôde comparecer. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, isso aqui é uma norma transitória a partir do momento em que essa lei foi promulgada, lá de 96. Então, até 1998, tinha essa norma, tinha essa obrigação. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar. Observação, isso aqui é muito importante. O ensino militar tem essa questão aqui do dia religioso? Não se aplica. A lei exclui do ensino militar. Organização da educação nacional. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizaram em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Desse título aqui, o que é importante? É importante a gente saber o que é de incumbência da União, o que é de incumbência dos Estados, o que é de incumbência dos municípios. Então, de forma geral, a União elabora o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional, é claro que a União elabora, né? Organiza e mantém os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Território é a autarquia da União, então se algum dia tiver território, hoje nós não temos, mas se algum dia tiver, será competência da União. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Função da União, então nesse caso aqui de assistência técnica e financeira, é redistributiva e supletiva. Estabelecer colaboração com os estados, federal, os municípios, estabelecer o ensino fundamental e médio, né? Estabelecer em colaboração com os estados, federais e municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, então o ENAD está aqui, né? Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, assegurar em colaboração com o sistema de ensino processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. É uma regra de 2023, então é importante ficar ligado nisso aqui, que isso é competência da União. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Então, tudo que tiver processo nacional de avaliação, é competência da União. Então fica simples lembrar disso. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ok? Beleza. Então, mais alguns detalhes. E os estados. Os estados a gente tem organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, então escolas estaduais, universidades estaduais também. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, colaboração para o ensino fundamental dos municípios. Elaborar e executar políticas de planos educacionais em consonância com as diretrizes dos planos nacionais. Então, ele elabora e executa políticas e planos nacionais estaduais. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, cursos e instituições de educação superior e estabelecimento do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Assegurar ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Então, isso aqui é importante. Quem tem que oferecer com prioridade o ensino médio? É o Estado. A gente vai ver que o município tem uma norma diferente. Aqui, ele assegura o ensino fundamental, o Estado assegura o ensino fundamental e oferece com prioridade o ensino médio.
assume transporte escolar dos alunos da rede estadual, institui na forma da lei os conselhos escolares e fórum de conselhos escolares, norma de 2023. Lembra do que eu falei sobre a gestão democrática? Lá em cima, princípio da gestão democrática? Então é aqui que ele se perfectibiliza, que ele se consubstancializa. São os conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. A gente vai ver lá embaixo o que são eles e como eles são formados. A gente já viu um pouco no vídeo anterior, né? Ao Distrito Federal, aplicar-se as competências referentes a estados e municípios. Então, o Distrito Federal acumula as competências estaduais e municipais. E aos municípios, o que o município tem que fazer? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar as normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar credenciais supervisionários de estabelecimento do seu sistema de ensino, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Prioridade, ensino fundamental. Lembra que a gente falou que o Estado tem prioridade, ensino médio, o município tem prioridade, ensino fundamental. O Estado, ele oferta ensino fundamental, com prioridade o ensino médio. O município oferta educação infantil em creche pré-escola, com prioridade o ensino fundamental. Diferente. Vamos lembrar disso, ok? Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, além disso aqui, para um município ter uma escola de ensino médio ou uma universidade, ele tem que atender plenamente às necessidades de sua área de competência, ou seja, a educação infantil, as creches e pré-escolas e o ensino fundamental naquele município tem que estar atendidos plenamente, ok? Não pode não ter atendido o seu básico e querer partir para ensino médio e ensino superior. Não pode. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Também é atribuição do município os conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares, como eu falei lá da gestão democrática, ok? Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, o município pode optar para integrar com o Estado esse sistema único, um tipo de colaboração entre Estado e município. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns ao seu sistema de ensino, terão incumbência aqui. Aí o artigo 12 traz as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal, seus recursos, materiais financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. É bom ler isso aqui com atenção, mas eu vou direto ao mais importante. Notificar ao Conselho Tutelar do município em relação aos alunos que apresentarem quantidade de faltas. Acima de quanto? Acima de 30%. Então, o que é mais importante daqui? Quem ele tem que notificar e quando ele tem que notificar? O município, o estabelecimento de ensino, é a escola. Aqui a gente está falando da escola, ok? Ele notifica o Conselho Tutelar do município e quando? Quando a quantidade de faltas do aluno for superior a 30%. 30%. Vamos lembrar disso aqui. Promover medidas de conscientização e prevenção de combate para todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying. Lembrar disso aqui, a intimidação sistemática, chamado bullying, no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover ambiente escolar seguro e instituir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares. Então, as escolas instituem os conselhos escolares. E os docentes? O que os professores têm que fazer? Qual é a incumbência deles? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos de horas e aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, essas são as incumbências dos docentes. Lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática. Lembrar da gestão democrática? E aqui é lei, não é regulamento. Vamos observar, essa é diferente. Se a questão do concurso
trouxe regulamento dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os princípios da participação dos profissionais e da comunidade. Não é regulamento, é lei. Lei. Aqui a lei exige uma outra lei para isso, ok? Então vamos ficar ligados nessa reserva legal que estabelece a LDB. Então lei é necessária para as normas de gestão democrática. Muito importante porque é uma alteração de 2023. Quais são os princípios da gestão democrática? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares, em fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Aí aqui, no parágrafo 1º do artigo 14, a gente tem o conselho escolar, muito importante. É uma alteração de 2023, faz parte da gestão democrática do ensino público. Então, temos que saber tudo sobre eles. Isso aqui vale você fazer um resuminho, bota um post-it aí na sua parede, qualquer coisa, anota, mas leva isso para a prova. Tem naquele mapa mental que eu disponibilizei para vocês, isso aqui esquematizado, muito legal, vale a pena, porque isso aqui tem que olhar na véspera da prova. Então, o conselho escolar, como ele é composto? Ele é composto pelo diretor da escola, que é um membro nato, ele não é eleito, é um membro nato, o diretor da escola é um membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos, aí sim, esses são os eleitos, os representantes das comunidades escolar e local, por seus pares nas seguintes categorias. Quais são as categorias de representantes? 1. Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. 2. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. 3. Estudantes. 4. Pais ou responsáveis. E 5. Membros da comunidade local. Então, são essas 5 pessoas que têm que estar representadas. Esses 5 grupos têm que estar representados por alguém lá no conselho escolar. Então, o conselho escolar tem 6 pessoas, assim, vamos dizer, 6 representações. O diretor da escola, que é o membro nato, um representante de professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, demais servidores públicos, que exerçam atividades administrativas da escola, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Não precisa ser um de cada um deles, não. Eles têm que ter representantes. A lei não estabelece exatamente quantos, mas tem que ter representantes. Todos esses grupos têm que estar representados no conselho escolar. E o parágrafo 2º traz o fórum dos conselhos escolares, que é outro órgão diferente. Fórum dos conselhos escolares. O que ele é? É um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição, e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Então, quais são os princípios que devem nortear o Fórum dos Conselhos Escolares? Democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e qualidade social da educação. Muito importante isso aqui também, tem que saber. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de... Agora, como é a composição do Fórum? A gente viu lá em cima como é a composição dos conselhos escolares, certo? Tem o diretor, tem representante das 5 categorias. E agora o Fórum, como ele é composto? 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. Então, ele tem 4 representantes ao todo. Fórum dos Conselhos Escolares. 2 do sistema de ensino, 2 de cada conselho escolar da circunscrição. Então, na verdade, não tem nem 4. Ele tem no mínimo 4, porque se naquela circunscrição tiver um só conselho escolar, ele vai ter 4 representantes. Se tiver mais um conselho escolar, 6 representantes. Mais um, 8. Então, 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição. Normalmente, teremos vários conselhos escolares naquela circunscrição, certo? Então, 2 representantes de cada um deles, para compor o Fórum dos Conselhos Escolares. Muito importante isso aqui, anotem,
diferenciem, tenham em mente a diferença entre o conselho escolar e o fórum dos conselhos escolares. Artigo 15. O que é importante aqui? Sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira. Então, autonomia pedagógica e administrativa e gestão financeira progressiva do sistema de ensino. Observadas as normas gerais de direito financeiro público, ou seja, leis orçamentárias. Aqui a gente está falando da LDO, da LOA, a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é importante. O Sistema Federal de Ensino compreende o quê? As instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Muito importante, instituições superiores privadas pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Isso aqui, importante saber. Os sistemas de ensino de Estado e Distrito Federal, Sistema Estadual de Ensino Estadual e Distrital, compreende o quê? As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, óbvio. As instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Municipal, então, faculdade, universidade, municipal, compõem o sistema estadual de ensino e não o municipal. Muito importante saber disso, ok? Isso aqui é uma pegadinha pronta para a prova. Então, a instituição de educação superior mantida pelo Poder Público Municipal compõe o sistema municipal de ensino? Não, é o sistema estadual de ensino. Isso aqui é muito importante e quem não leu com atenção esse artigo 17 cai nisso aqui fácil. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, se a instituição privada superior pertence ao Sistema Federal de Ensino, a instituição privada de fundamental e médio, ensino fundamental e médio, pertence ao Sistema Estadual de Ensino, estadual ou distrital, se for no Distrito Federal. E os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Beleza? Muito importante saber isso aqui. E os municipais? O que compõe o Sistema Municipal de Ensino? As instituições de ensino fundamental e médio, de educação infantil, mantida pelo Poder Público Municipal, claro, tranquilo. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. E os órgãos municipais de educação. Então, o que a gente tem que ter atenção? Das privadas, o que compõe cada sistema? Educação infantil é do municipal. Fundamental e médio é do estadual. Superior é do federal. Ok? Instituições privadas. Das instituições municipais, cuidado com a instituição de educação superior, que é do Estado. As municipais superiores são do Estado, do sistema estadual. Não são órgãos do Estado em si, são órgãos municipais, mas compõem o sistema de ensino dos estados. Ok? Isso é muito importante saber. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Quais são as categorias administrativas das instituições de ensino? Podem ser públicas, privadas ou comunitárias. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E as comunitárias, na forma da lei. Lei tem que prever o que é a instituição comunitária. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3, ou seja, privadas e comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, ou seja, algum tipo de instituição religiosa, por exemplo, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3, mesma coisa, privadas e comunitárias, podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Então, elas podem ser confessionais e podem também ser filantrópicas. Ok? Próximo, a gente vai tratar do título 5, dos níveis e modalidades da educação de ensino. Isso aqui também é bastante importante. Composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de quê? Educação básica e educação superior. A educação básica é formada pelo quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Isso aqui é importante memorizar também.
Da educação básica. O que é educação básica? A educação básica tem como finalidade desenvolver educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fortalecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Quais são os objetivos, princípios da educação básica? Alfabetização plena e formação de leitores. Lembra que eu falei que isso é bastante importante nessa lei? Repetiu aí, ó, e é uma alteração de 2022, alteração legal recente. Alfabetização plena e formação de leitores. São objetivos, princípios da educação básica. São os objetivos principais da educação básica. São esses dois. Alfabetização plena e formação de leitores. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, são várias formas de organização da educação básica. A escola básica poderá reclassificar os alunos, ok? A educação básica tem algumas regras comuns. E quais são as regras comuns nos níveis fundamental e médio da educação básica? Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita como? Por promoção, por transferência, por avaliação feita pela escola. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, ou seja, o aluno pode progredir parcialmente uma série, o que a gente chamava ficar independência, de alguma matéria. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Verificação de rendimento conforme os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa, possibilidade de aceleração, possibilidade de avanço, aproveitamento de estudos e obrigatoriedade de estudo de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pela instituição de ensino e seus regimentos. Controle de frequência, mais uma vez, falou de controle de frequência, fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas formas de respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de quanto? 75% do total de horas letivas para aprovação. Então, na educação básica, exige-se, no mínimo, 75% do total de horas letivas para aprovação. Não confundir isso aqui, 75% para aprovação, com aqueles 30% de faltas que a escola tem que notificar o conselho tutelar. Então, são quórums, são percentuais diferentes. 30% de falta notifica o conselho tutelar, 75% de 25% de falta, mais que 25% de falta, ele reprova, ok? A frequência mínima é de 75% do total de horas letivas para aprovação. Mas o que é importante daqui? Carga horária mínima anual, que trata o inciso 1, aquelas 800 horas, lembra? Deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas. Então, no ensino médio, teria que vir aumentando até chegar a 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Então, a partir de 2017, teria que ir aumentando pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. O que é mais importante aqui? Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio devem ter base nacional comum dos currículos. Educação física, o que é importante? Trata da educação física aqui. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa aqui, alunos. Então, a educação física é obrigatória em regra, mas pode ser facultativa. Para quem? Para o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, aquele que trabalha 6 horas ou mais. Aluno maior de 30 anos de idade. Aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física, o militar que já pratica educação física lá. Aluno amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 69. Do que trata esse Decreto-Lei 1044 de 69? São alunos com afecções congênitas ou adquiridas,
infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados. Isso aqui eu peguei lá no decreto, isso aqui é importante. Normalmente, quando a norma faz uma remissão a outra norma, a banca de concurso adora isso. A questão de concurso adora isso. Porque a pessoa que lê essa lei aqui, ela tem preguiça de procurar nessa outra lei o que se trata dela. Ela vai lendo, facultativa, educação física é facultativa para o aluno que trabalha, para quem tem mais de 30 anos, para o militar e para esse decreto lei aqui. Mas tá ok, esse decreto lei aqui, mas não vai procurar o que ele diz. É muito importante procurar, porque a questão de concurso vai incluir isso aqui, e quem não olhou o que diz o decreto não sabe qual é essa hipótese de que a educação física é facultativa. Então é facultativo para esses alunos aqui também. Alunos com afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados. E alunos que tenham prole também. Quem tem filho é facultativa a educação física. Ok? Muito importante. Depois, o que é importante também? Currículo de ensino fundamental, a partir do 6º ano é ofertada a língua inglesa, então inglês é obrigatório a oferta a partir do 6º ano. A exibição de filmes de produção nacional, no mínimo 2 horas mensais, isso aqui é importante saber, 2 horas. A questão de concurso pode trazer no mínimo 2 horas diárias, não, nada a ver. Número 2 horas semanais, também não. No mínimo 2 horas mensais de filmes de produção nacional. Conteúdos relativos a direitos humanos. Direitos humanos tem que ter tema transversal, ou seja, tem que ser tratado em todas as matérias, não é uma matéria específica, é um tema transversal. Prevenção de todas as formas de violência contra a criança, ao adolescente e a mulher. Educação alimentar e nutricional, isso é importante também, estará incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. Então, todas as matérias têm que tratar isso de alguma forma. Mas o que é importante aqui? 26A. Dos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médios, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Afro-brasileira e indígena. Cultura afro-brasileira e indígena é de estudo obrigatório no ensino fundamental e no ensino médico, tanto das instituições públicas quanto privadas. Importante também. Mas o que? Conteúdos curriculares de educação básica, observa as diretrizes, então as diretrizes para os conteúdos curriculares de educação básica estão aqui, é importante ler. Na oferta de educação básica para população rural. População rural, o que tem que ter? Está aqui também. E a gente passa para a educação infantil. Educação infantil, o que ela trata, o que é importante aqui? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral de criança de... Qual é a idade da criança na educação infantil? Até 5 anos de idade. Até 5 anos. A gente já viu isso lá em cima, repetiu aqui. Então, é um tema bastante importante. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação de família e da comunidade. A educação infantil será oferecida em quê? Quais são as duas hipóteses de educação infantil? Creche e pré-escola. Creche e pré-escola. Quais são as idades de creche e pré-escola? Creche, uma entidade equivalente, para crianças de até 3 anos de idade. Então, até 3 anos, creche. Pré-escola, para criança de 4 a 5. Então, creche até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Essa é a educação infantil. Educação infantil. Memorizem isso. Anotem também no post-it. Coloquem a estrelinha, coloquem o asterístico aqui. O asterisco. Muito importante. Creche até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. E a educação infantil tem algumas regras comuns. Como a gente viu as regras comuns ali do ensino fundamental e médio, a educação infantil também tem umas regras. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, para o acesso ao ensino fundamental. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída no mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para turno parcial e 7 horas para jornada integral. Controle de frequência para a instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Lembra que a gente viu a frequência mínima do ensino fundamental, que é de 75%? Na educação infantil, é de 60% do total de horas. Isso aqui também é uma pegadinha, lembrar disso. E a expedição de documento, que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então a gente passa para algumas regras específicas do ensino fundamental.
Ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, 9 anos de ensino fundamental, gratuito na escola pública, iniciando-se em que idade? Aos 6 anos. A educação infantil até aos 5, então aos 6 inicia-se o ensino fundamental. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Qual o objetivo do ensino fundamental? Formação básica do cidadão. Mediante o quê? Dá uma lida aqui, são esses quatro mediantes aqui. É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, pode o sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Não é obrigatório, é facultado. A lei faculta. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Muito importante isso aqui. Não vai se impor à comunidade indígena que seja ministrado em língua portuguesa. Eles podem saber, né, a língua portuguesa, podem se comunicar só na língua materna. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação para aprendizagem em situações emergenciais. Isso aqui é muito importante. Por quê? Até é importante a gente dar uma parada e prestar atenção. Isso aqui trata da questão julgada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o homeschooling. O homeschooling foi questionado no Supremo Tribunal Federal se seria constitucional, se não seria constitucional, se seria possível, se não seria possível. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o homeschooling ele não é vedado pela Constituição, não é vedado, mas não tem base legal atualmente para a sua autorização no Brasil. Por quê? Porque a LDB prevê aqui no seu artigo 32, em parágrafo 4º, justamente que o ensino fundamental será presencial, sendo que o ensino à distância utilizado como complementação. Então, o ensino à distância pode ser usado, mas como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o homeschooling, ou seja, a hipótese de o aluno escolher aprender com seus pais em casa, não é autorizado. O ensino presencial é obrigatório, a matrícula em instituições de ensino é obrigatório no ensino fundamental, ok? Então, o Supremo Tribunal Federal diferenciou o homeschooling em algumas hipóteses, que são o unschooling, que é a desescolarização radical, ou seja, o aluno não aprender nada com ninguém, desescolarização radical, isso aqui não pode. A desescolarização moderada, que é o aluno aprender em casa só algumas coisas que sejam de interesse da família, também não pode. Tem o desescolarização radical, desescolarização moderada, o ensino domiciliar puro, que seria a família ensinar a criança só aquilo que as matérias que interessassem, ou seja, a família faz o seu currículo e ensina a criança só o que ela quer, isso também não é autorizado. E o ensino domiciliar por conveniência, ou tem um outro termo, ensino domiciliar por conveniência ou, enfim, essa quarta hipótese, o ensino domiciliar por conveniência, não é um ensino domiciliar puro. O ensino domiciliar por conveniência, ela é possível, autorizada pela Constituição, desde que a criança não seja excluída do que tem que aprender, do currículo nacional. Só que a lei não traz essa possibilidade, não tem uma autorização legal para isso ainda, não tem autorização legal para o ensino domiciliar. A Constituição não veda essa quarta hipótese do ensino domiciliar por conveniência, não veda, mas a lei não traz a sua possibilidade. Então, o STF julgou que essa quarta hipótese de ensino domiciliar, do homeschooling, não é vedada pela Constituição, mas também não tem autorização legal, porque a LDB prevê o ensino presencial e obrigatório às crianças e adolescentes, ok? Então isso é muito importante a gente saber, que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. O ensino religioso. O ensino religioso é de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, isso aqui é também importante. Do ensino religioso, a matrícula dele é facultativa, a criança ou adolescente pode escolher se matricula ou não do ensino religioso. Ele será nos horários normais das escolas públicas, ou seja, não pode ser num horário alternativo, mas é vedado o proselitismo. O objetivo do ensino religioso, como eu falei no vídeo anterior, não é pregar uma religião, mas ensinar a história da religião, as características principais da religião, das religiões, não é proselitismo, ok? A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, isso é importante também, e será progressivamente em tempo integral. A LDB prevê, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então, o objetivo do ensino brasileiro é se tornar integral, conforme prevê a LDB. E do ensino médio? O ensino médio tem 3 anos, as finalidades são essas aqui, é importante ler, as áreas do conhecimento, também, linguagens, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Importante saber isso aqui também. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa, poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição do sistema de ensino. Então é importante também saber esse 1.800 horas aqui. Depois, o que é importante? O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Curricular Comum e por itinerários formativos. Aqui também é importante a gente dar uma lida. A critério do sistema de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional, do ensino médio, também é importante ler isso aqui depois. Educação profissional e técnica de nível médio. Isso aqui é importante a gente saber, ter uma noção. Sem prejuízo do disposto da seção 4 deste capítulo, do ensino médio, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Poderá, não é obrigatório, ok? E a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidos nos próprios estabelecimentos do ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas de educação profissional. E a educação profissional técnica em nível médio será desenvolvida das seguintes formas. Quais são as formas? Articulada com o ensino médio, ou seja, durante o próprio ensino médio e articulada com as matérias. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então pode ser articulado durante o próprio ensino médio ou subsequente, para quem já terminou o ensino médio. São essas duas formas de educação profissional técnica de nível médio. E a educação profissional técnica de nível médio deve observar o quê? Também é importante porque é uma alteração de 2023. Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição de ensino, nos termos do seu projeto pedagógico. E as formas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei nº 10.097 de 2000. Também é importante saber dessa articulação com a aprendizagem profissional. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento. Poderá haver aproveitamento de quê? Das atividades pedagógicas de educação profissional e técnica de nível médio, para efeito de cumprimento de contratos de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento, e das horas de trabalho em aprendizagem de profissional, para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou da educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. Isso aqui é importante também saber, porque é alteração de 2023. E a educação profissional técnica de nível médio, articulada, será desenvolvida de forma integrada ou concomitante. Integrada ou concomitante. Se for concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer na mesma instituição,
instituições distintas, aproveitando-se oportunidades educacionais disponíveis, e instituições de ensino distintas mediante convênios de complementariedade, visando-se o planejamento e o desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Isso aqui é importante. Se for integrada, somente a quem já tenha concluído o ensino médio, sendo o curso planejado de forma a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino. Então, se o curso técnico for ocorrer na mesma instituição de ensino, será integrada. Se for matrículas diferentes, matrículas distintas para cada curso, será concomitante. Ou seja, vamos lembrar disso, integrada e concomitante. Educação de jovens e adultos, a famosa EJA. Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. O mais importante aqui, os supletivos também, os exames a que se refere a esse artigo, realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, então ensino fundamental para maior de 15 anos, supletivo, curso e exame supletivo, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. E a educação profissional e técnica, não confundir com o que a gente viu lá em cima da educação profissional técnica de nível médio. Aqui, educação profissional e tecnológica. É o capítulo 3, Educação Profissional e Tecnológica. Educação profissional e tecnológica, no cumprimento do objetivo da educação nacional, integra os diferentes níveis e modalidades de educação e dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os eixos tecnológicos são importantes, abrangerá os seguintes cursos: curso de formação inicial e continuada de qualificação profissional, curso de educação profissional técnica de nível médio, curso de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então são esses 3 cursos de educação profissional e tecnológica. Deverão dar transparência, estabelecer critérios de procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e áreas afins. Também é importante saber porque é alteração de 2023. Cursos especiais abertos à comunidade também pode ter. Essas instituições aqui, profissional e tecnológica, pode dar cursos especiais abertos à comunidade. E deve seguir o princípio da integração curricular. Princípio da integração curricular, porque integra cursos e programas de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. Ok? Isso aqui é importante ler também, alterações de 2023. E vai ter uma avaliação de qualidade dessas instituições e cursos. Educação superior. A gente tem o capítulo 4, que trata da educação superior, as finalidades da educação superior, dá uma lida depois também. Cursos e programas. Cursos e programas da educação superior são os cursos sequenciais, o curso de graduação, os cursos de pós-graduação e os cursos de extensão. Dentro dos cursos de pós-graduação é que a gente tem os programas de mestrado, doutorado, curso de especialização, aperfeiçoamento e outros. Então está aqui dentro do pós-graduação. No caso de empate do processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula para quem? Para o candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Então, observar aqui, a lei não prevê aquele critério de desempate pelo mais novo, não, nem pelo mais velho. O critério de desempate do processo seletivo da educação superior é a renda familiar menor. Quem tiver menor renda familiar. Ok? Parágrafo 1º, a gente trata aqui das hipóteses de reavaliação, desativação, intervenção. São penalidades para as instituições de ensino superior. Quais são as sanções, as penas que pode acontecer se a instituição de ensino superior não cumprir as normas, não cumprir os mínimos necessários. Reavaliação, que pode resultar, conforme o caso, em quê? Em desativação de cursos e habilitações, intervenção na instituição, suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou descredenciamento. Okay? E se for instituição privada, além dessas sanções aqui, pode ter redução de vagas autorizadas, suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Para a privada, ainda tem isso aqui.
e é facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a aquiescência da instituição de ensino, comutar as penalidades com outras medidas. Então, o Ministério da Educação pode, no interesse dos alunos, no interesse do ensino em si, não aplicar essas penalidades, aplicar outras ou aplicar um conjunto delas, aí vai ter que ter a aquiescência da instituição de ensino. A instituição tem que concordar com essa comutação de penas. Ok? E na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, terá no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Também educação superior. Ok? Depois disso, o que é importante aqui? As transferências ex officios dar-se-ão na forma da lei. Então, uma lei tem que prever as transferências obrigatórias entre instituições de ensino superior, transferências ex officio, não é regulamento, não é norma interna da educação da instituição de ensino superior, é uma lei. E universidades. As universidades são o quê? São instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por 1. Produção intelectual institucionalizada, mediante estudo sistemático de temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, tem que ter titularização acadêmica de mestrado ou doutorado, e 1/3 do corpo docente, pelo menos, em regime de tempo integral. Então, isso aqui são os 3 requisitos para uma instituição ser classificada como universidade. Universidade, ok? Produção intelectual institucionalizada, 1/3 pelo menos mestrado, doutorado ou doutorado, 1/3 pelo menos em tempo integral, ok? E elas têm autonomia das universidades, também é um assunto em voga no Supremo Tribunal Federal. Autonomia didático-científica, podem receber doações. No caso das universidades públicas, os recursos de doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Então, a doação, inclusive monetária, ela pode ser dirigida assim, ela pode ser direcionada a um setor ou algum projeto específico dentro da universidade. Autonomia das universidades, também trata essa norma. Gestão democrática, lembra que a gente viu que foi incluída a gestão democrática, importante. Docentes em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem de elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como na escolha de dirigentes. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor ficará obrigado no mínimo de 8 horas semanais de aulas. Mínimo 8 horas semanais de aula, ok? E a educação especial? A educação especial, para efeitos dessa lei, é a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. Isso é importante. Questiona-se isso aqui, se a educação especial tem que ser numa rede regular ou numa rede especializada de ensino só para educação especial. Não, é preferencialmente na rede regular de ensino. Para educandos, o quê? Educação especial é para quem? Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Okay? Não é só para os deficientes. A gente pensa em educação especial, acha que é só para os deficientes, mas não é. O senso comum acha isso, mas não é. É para quem tem deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação também. Atendimento será feito em classes, escolas e serviços especializados. Quando? Sempre que em função das condições específicas dos alunos não for possível a sua integração em classes comuns de ensino regular. Então, quando não for possível essa integração, aí sim pode ser em classes, escolas ou serviços especializados, mas tem que ser preferencialmente na rede regular de ensino. Mas o que? O poder público deverá, aqui é um dever, instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então tem que ter esse cadastro nacional, é um dever do poder público. Educação bilíngue de surdos. Educação bilíngue de surdos é em que? Quais são as 2 línguas que os surdos têm que ter a sua educação garantida? Em língua brasileira de sinais, Libras como primeira língua. Então a primeira língua dessa educação é Libras. E a segunda, o português escrito. Português escrito, ok? Esse é o entendimento, é a educação bilíngue de surdos. E terá início com que idade?
ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Importante. Os profissionais da educação. Profissionais da educação escolar básica, os que nela, estando em efetivo exercício da educação escolar básica e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. Quem são os profissionais da educação? Isso é importante saber. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores da educação portadores de diploma em pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Profissionais com notório saber, reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou nas corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, esses 5 são os chamados profissionais da educação escolar básica. Profissionais da educação escolar básica, ok? Vamos lembrar deles, memorizar, anote aí que são esses. Esses são os profissionais da educação escolar básica, é importante. A formação dos profissionais de educação de modo a atender as especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades de educação básica, terá como fundamentos o quê? Quais são os fundamentos? Estão aqui, dá uma lida também no artigo 61, parágrafo único. Artigo 62, importante também. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena. Ok? Essa é a regra. Educação básica, nível superior, licenciatura plena. Admitida como formação mínima para o exercício de magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos de ensino fundamental, a oferecer em nível médio na modalidade normal. Então, o curso normal, quem fez aí escola normalista, é possível dar aula, sim, na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, conforme versa a LDB. Isso aqui é bastante importante. A regra tem ensino superior e licenciatura, mas é possível dar aula quem se formou no nível médio na modalidade normal, normalista. Formação continuada também, e capacitação pode ser à distância. Formação inicial dará preferência ao ensino presencial. Importante saber isso. Os institutos superiores de educação, o que eles devem manter? Administração, planejamento... isso aqui é importante, artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. Então, aqui que exige a formação em pedagogia para esses cargos aqui. Administração, planejamento... Esperar sair isso aqui. Administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Ok? São essas atividades aqui que exigem a formação em pedagogia. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Então, isso aqui é clássico de prova também. Trazer lá uma questão, uma alternativa. A formação docente, inclusive para a educação superior, não caiam nessa pegadinha. Não é inclusive para a educação superior, não. Então, a prática de ensino de no mínimo 300 horas, é para a formação docente dos profissionais de educação fundamental, educação média, educação básica. Não é educação superior. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência do título acadêmico. Ok? Aquele doutor honoris causa. E a União prestará assistência técnica aos estados, Distrito Federal e municípios, na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos de profissionais da educação. Isso é importante também. E os recursos financeiros. O que é considerado recursos financeiro?
O que ele é? Vamos lá, isso aqui é importante saber. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita do salário educação e outras contribuições sociais, receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. Esses são os recursos destinados à educação. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, Distrito Federal e municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou lei orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Lembrar que isso aqui é muito importante. Vejam com calma os percentuais. União, mínimo 18%. Estado, Distrito Federal e municípios, mínimo 25%. 25%, 18% do quê? Dos impostos. Não é dos tributos, não é das taxas, não é das contribuições, é dos impostos, ok? Muito importante isso aqui. Receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, impostos e transferências constitucionais. Então, o Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional. Então, o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios tem que ir também, né, nesse percentual aqui, mínimo para educação. União, mínimo 18%, Estados, Distrito Federal e municípios, mínimo 25% dos impostos e transferências constitucionais. Ok? Serão consideradas excluídas da receita de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, a famosa ARO, antecipação de receita orçamentária, que é uma operação de crédito. É o Estado pedindo empréstimo com base na sua receita orçamentária. Então, está excluída da receita de impostos. Ok? O repasse. Como é que é esse repasse? O repasse de valores referidos nesse artigo, do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Aí os prazos dos repasses também. Deem uma lida depois. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso aqui, ó. Artigo 70 e artigo 71. Tem que saber o que é despesa com ensino, o que não é despesa com ensino. Artigo 70 traz o que é despesa com ensino. Artigo 71 traz o que não é despesa com ensino. Eu já destaquei aqui as palavras-chave para vocês memorizarem. Anotem isso num papel ou grifem aí na lei de vocês quais são as palavras-chave. Vamos saber o que é despesa com ensino. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento e qualidade da expansão do ensino. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Concessão de bolsa de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender o disposto nos incisos deste artigo. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciência da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Isso aqui é importante, que é de 2023. Essas feiras, mostras, atividades curriculares complementares. Tudo isso aqui é considerado despesa de ensino. Observar aqui a importância de algumas palavras. Atividades meio necessárias. Não são atividades meios úteis ao funcionamento do sistema de ensino, não. São atividades meio necessárias. Ok? E as atividades comuns complementares que foram adicionadas em 2023. E o que não é considerado despesa com ensino? Artigo 71. Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino e que não vise precipuamente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Subvenção às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, isso não é ensino.
formação de quadros especiais para administração pública, ou seja, servidores públicos, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, isso não é ensino. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, isso não é ensino. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar, isso não é despesa com ensino, isso aqui é importante, isso aqui pode enganar. Obra de infraestrutura, fazer uma obra de infraestrutura, encanamento, esgotamento sanitário, asfaltamento, obras de infraestrutura. Isso é infraestrutura, isso é obrigação do município, isso é obrigação do Estado, isso não pode ser considerado gasto com ensino. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Aquele professor que está cedido a um outro órgão, ao Ministério Público, professor que está cedido à Casa Civil lá do governador. O salário dele não é mais considerado a despesa com ensino, ok? Por mais que o cargo dele seja de professor, ou de pedagogo, ou de qualquer outra coisa vinculada ao ensino. Não é ensino. Então, leiam isso, marquem, que isso é muito importante. O que é considerado despesa com ensino? O que não é considerado despesa com ensino? Próximo assunto importante, vamos ver aqui. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que... Quais são os requisitos para recurso público para essas escolas aqui? São escolas que não são escolas públicas, são as particulares, mas desde que sejam comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Quais são os requisitos? Comprovem finalidade não lucrativa, não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público em caso de encerramento de suas atividades, prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Então, são esses 4 requisitos aqui. Tem que ser atividade não lucrativa, excedente financeiro e educação, tem que aplicar o excedente educação, destinar o seu patrimônio a outra instituição similar, se for encerrada, se fechar as portas, e prestar contas ao poder público desses recursos recebidos. E as disposições gerais? Aqui a gente tem algumas disposições gerais no título 8. Educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, que tem os objetivos de recuperar, de proporcionar as memórias históricas dos povos indígenas, identidades étnicas, línguas e ciências, valorização de suas línguas e ciências, acesso à informação, conhecimento técnico e científico da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. O 78A traz uma educação bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. Mesma coisa, proporcionar aos surdos a sua recuperação, as suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades, e a especificidade e valorização de sua língua e cultura, garantir aos surdos o acesso à informação e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. É bem similar, bem análogo aqui dos povos indígenas, ok? E depois o que a gente tem de importante aqui? O 79B é que traz o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, está no calendário escolar e está na LDB. É a única data comemorativa que traz a LDB, dia 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra. Os objetivos do Plano Nacional de Educação, Programa de Ensino à Distância, credenciados pela União. A educação à distância goza de tratamento diferenciado, que inclui o quê? Meio de comunicação. Isso aqui, ó. Lembra do Telecurso 2000? Telecurso 2000 que passava na televisão? Então isso é educação à distância. Ela goza de um tratamento diferenciado, que inclui o quê? Custo de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão de poder público, canais de televisão ou de rádio, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas,
reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. Então, justamente aquele lá, o Telecurso 2000, os benefícios que eles têm para passar na televisão, para passar no rádio. Justamente isso. Educação à distância, considerada educação à distância aqui pela LDB. E é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas às disposições dessa lei. Então, é possível uma instituição de ensino experimental? É sim, a LDB autoriza uma instituição de ensino experimental, desde que obedeça às disposições dessa lei. Ok? O cidadão habilitado com titulação própria, isso aqui é importante. Concurso público. Um concurso público em que o município, o estado, a União não faz concurso há vários anos e tem alguém ocupando aquela vaga que não é concursado. O que pode acontecer? Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso aqui trata daquelas pessoas que foram contratadas sem concurso público antes da Constituição de 88. Então, eles já exerciam a atividade antes da Constituição de 88, por mais de 5 anos, eles foram considerados estáveis. Então, para eles não vale isso aqui. Mas se hoje tiver um professor não concursado ocupando aquela vaga por mais de 6 anos, quem tiver habilitado com a titulação própria pode exigir abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente daquela instituição pública de ensino que tem essa situação, ok? É um direito público subjetivo dessa pessoa. Exigir a abertura do concurso público. Ele não vai exigir a vaga, não vai exigir a sua nomeação. Eu sou habilitado, me nomeia. Não. O que ele pode exigir é que abra o concurso público. Muito bom, né? E das disposições transitórias, eram disposições que valiam desde 1996, com a promulgação dessa lei, só que uma delas, o 94A, foi adicionada agora em 2023. Isso aqui é importante a gente saber também. Até a entrada em vigor da lei que trata o artigo 14, que trata dos conselhos escolares, dos fóruns dos conselhos escolares, né? Então, os conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, já instituídos, continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, se o sistema de ensino já instituiu antes de 2023, antes dessa lei aqui, 14.644/2023, já instituiu conselho escolar ou fórum do conselho escolar, esses fóruns e esses conselhos continuam sendo regidos pelos respectivos sistemas de ensino, pelas normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino, ok? Até a entrada em vigor da lei que trata o artigo 14. É uma norma temporária, por isso que está aqui das disposições transitórias, né? Uma norma temporária. Até a entrada em vigor dessa norma-lei, esses conselhos e esses fóruns podem continuar sendo regidos. Muito bom, terminamos. Esses são os pontos mais importantes, os pontos essenciais, os pontos a serem memorizados, aprendidos, decorados dessa lei para provas e concursos dessa área, provas e concursos que cobrem a LDB, principalmente com um pouco mais de profundidade, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ver o vídeo anterior também, que eu vou colocar aí, que a gente tratou desse mapa mental aqui. Eu achei bem legal esse mapa, que a gente esquematizou a lei. E hoje a gente tratou da LDB em si. A gente foi de cabo a rabo, do início até o final, olhando os pontos mais importantes da LDB. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês curtiram, se vocês gostaram, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo foi útil para vocês e posso fazer mais. Botem aí nos comentários que outras leis vocês querem que eu analise, que eu faça essa esquematização, se vocês preferirem um mapa mental, se vocês preferiram essa forma aqui de olhando ponto por ponto, o que vale a pena fazer flashcard, o que vale a pena anotar, grifar, e deixem aí seus comentários que eu vou ler e vou analisar
com carinho, porque só assim eu consigo saber o que é de interesse de vocês, o que vocês querem que eu faça, o que vocês gostam, que tipo de conteúdo, né? Então um abraço, ótima semana para vocês e tchau, tchau!